É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas quem está chegando agora. Vamos lá para a nossa palavra. Vamos lá refletir na palavra do Senhor que está lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Abre lá a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. A gente vai ler do versículo 25, do 25 ao 33. Lucas, capítulo 15, do 25 ao 33. É algo que é tão fundamental e a gente muitas vezes não para refletir sobre analisar os custos para seguir Jesus. Na verdade, muitas vezes a maioria dos crentes hoje está querendo seguir Jesus de qualquer jeito. Infelizmente, muitas vezes a gente está fazendo de todo jeito. A gente acha que é normal ou natural estar na igreja, estar no mundo. É normal e natural fazer a vontade de Deus e misturando com a minha vontade, com a nossa vontade. E é o que a gente precisa ter cuidado. É algo, na verdade, que a gente precisa analisar a nossa vida, analisar o que é que a gente precisa para poder seguir Jesus, porque é tão real que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, normalmente a gente analisa. Você que é mulher que está aí na live, quando você vai comprar uma roupa, você não analisa qual é o melhor custo-benefício? Qual é a melhor loja que você pode ir? Qual é a melhor loja que não seja tão cara? Qual é a roupa que você vai comprar, que o tecido é bom, que você vai conseguir passar alguns anos usando ou algum tempo usando essa roupa sem que ela se desgaste? Por quê? Porque você analisa para poder adquirir alguma coisa. Então, nós precisamos ter esse discernimento de, para seguir Jesus, eu não posso seguir ele de qualquer jeito. Se eu quero me tornar um discípulo de Jesus, se eu quero me tornar um seguidor de Jesus, não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito. Então a gente precisa analisar. Porque até Jesus ele fala que não tem como você colocar um vinho novo num odre velho. Não tem como. Ele fala que não tem como. Por quê? Porque você vai destruir o odre e vai perder o vinho. E o problema é que a gente quer continuar com a antiga vida e seguindo Jesus. Não tem como. Se você quer seguir Jesus, você tem que abandonar a velha vida, velhos hábitos. Jesus ele até fala que ninguém corta uma roupa nova para fazer um retalho e remendar uma roupa velha. Você não compra uma roupa nova para tapar um buraco de uma roupa velha. Não tem, você não faz isso, ninguém faz isso. E aí Jesus estava querendo fazer uma analogia dizendo que tem muita gente que recebe uma roupa nova, recebe uma vida nova, mas quer continuar com a velha vida, quer continuar com os velhos hábitos, quer continuar com os velhos costumes, e não tem como isso acontecer, tá? Vamos ler Lucas 15, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, veja o que ele diz, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo é o próprio Jesus, está dizendo, olha, se você ama mais as pessoas, ama mais até a sua vida, você não está pronto para ser meu discípulo. E ele continua, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mais uma afirmação de Jesus. Aquele que não consegue carregar sua cruz, aquele que não está pronto para algumas coisas, não está pronto para ser discípulo de Jesus. E ele continua. E qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens
é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, presta atenção, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Mais uma afirmação de Jesus, ele diz, olha, aquele de vocês que não renunciar a tudo, ou não estiver apto ou pronto para renunciar, não pode ser meu discípulo. Estas são as palavras da salvação e por elas a gente dá graças a Deus. Gente, Jesus está falando aqui de analisar os custos para se tornar discípulo dele. Então a gente já começou aqui uma introdução falando sobre que nós temos esse hábito de analisar coisas antes de adquirir. Mas com Jesus a gente não tem esse hábito. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode seguir de qualquer jeito. A gente acha que pode continuar com a nossa velha vida, mas vivendo para Deus ao mesmo tempo. E não tem como. Não tem como, são coisas que se misturam. E aí, o interessante é que Jesus fala que é necessário, para seguir Ele verdadeiramente, um tipo de amor diferente do amor que a gente acha. Ele fala desse amor incondicional. O amor incondicional. Jesus fala que você precisa amar Ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar Jesus incondicionalmente. E a gente tem que entender que o amor incondicional não só ama quem a gente gosta, mas principalmente quem deseja o nosso mal. E é justamente por isso que Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Veja que mandamento difícil. Porque ele até fala, amar apenas os que nos amam é muito fácil. E é verdade, você sabe disso, há de convir comigo, porque você amar quem gosta de você, amar seu pai, sua mãe, amar seu namorado, sua namorada, esposa, é muito fácil. É muito fácil, porque são pessoas que amam você. Amar os seus amigos que concordam com você é muito tranquilo. Mas amar quem deseja o seu mal, aí é um grande desafio. Mas Jesus nos chama para ter esse tipo de amor incondicional, principalmente por Ele. Esse amor por Jesus que tem que vir em primeiro lugar. Esse amor incondicional. Então, é esse tipo de amor que a gente precisa ter. Se você ama mais seu pai, mãe, irmã, filho, filha, até mesmo você, a gente não está pronto para seguir a Ele. Mas se a gente quiser seguir Jesus verdadeiramente, a gente precisa ter esse amor. Esses dois mandamentos que Jesus resume toda a lei. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento. Isso é necessário na nossa vida, é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Será que a gente está tendo esse tipo de amor? Será que a gente está conseguindo ter esse tipo de amor pelas pessoas? Porque muitas vezes a gente se engana. A gente acha que o amor, ele é uma emoção. A gente acha que o amor é um friozinho na barriga. E não é isso. Amar é uma decisão. Você decide amar as pessoas. Você decide amar, independente se ela merece ou não. Esse é o amor que Jesus, que Deus tem por nós. Por isso que Ele nos amou tanto, a tal maneira que Ele mandou e deu seu Filho por mim e por você. Mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Ele nos amou quando ainda estávamos em pecado. Ele nos amou quando ainda estávamos nas trevas. Então é esse tipo de amor, esse amor ágape, esse amor incondicional que nós precisamos ter pelas pessoas e principalmente por Deus, colocando Ele em um lugar de primazia. E aí ele fala, se a gente não tiver esse tipo de amor, a gente não está pronto. E foi o primeiro ponto. O segundo ponto que ele fala é que nós precisamos suportar as aflições. Ele fala sobre carregar a sua cruz. Aquele que não está pronto para carregar a sua cruz e seguir Jesus, não está apto. E aí eu acho que é o grande problema da maioria. Porque tem muita gente que acha que só porque vai vir para Jesus ou vai começar a ir para a igreja, acha que a sua vida vai ser um mar de rosas. E não vai ser. Jesus, pelo contrário, ele afirma que no mundo a gente vai ter aflição. Mas a gente pode ter bom ânimo. A gente pode ter esperança, porque Ele
já venceu. Ele já venceu o mundo, ele já venceu por nós, ele já morreu na cruz por mim e por você. Então nós podemos ter esperanças, nós podemos ter sim bom ânimo, porque ele já fez tudo. Mas nós temos que entender que as aflições e as dificuldades, elas vão vir sobre a nossa vida. Então é uma verdade que muita gente não quer, é uma verdade que muita gente não aceita. Muita gente que logo na primeira dificuldade abandona Jesus. E ele até fala na parábola do semeador, que é aquela semente que caiu no meio das pedras, que quando surge a dificuldade, eles abandonam. Quando tem a primeira dificuldade, o primeiro atrito, a primeira repreensão, eles saem porque nunca foram de Jesus. Entende? Então, nós temos que entender que vai ter dificuldade. E o que eu acho interessante é que o chamado de Paulo, veja, se esse fosse seu chamado, como seria difícil seguir Jesus. Jesus, quando chama Paulo, diz que ele precisa sofrer, entender o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Jesus, quando chama Paulo, diz, olha, ele precisa aprender o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Veja que chamado difícil. O cara sendo chamado e já sendo profetizado sobre ele, que ele vai precisar sofrer para aprender. Ele vai aprender através do sofrimento. Então, a gente já percebe que o sofrimento ou as dificuldades na nossa vida, ela tem um propósito de nos ensinar e não de nos destruir. Porque a dor, ela é muito didática. A dor, ela nos ensina, a tempestade, ela nos ensina demais. Então, por isso que a palavra é adorador e não murmurador. Nós precisamos ser o quê? Adorador. Nós precisamos aprender com a dor e não murmurador. E não reclamar com a dor. E essa é uma característica dos seguidores de Jesus. Ele é um adorador. A Bíblia fala que Deus, ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter essa vida de adoração ao Senhor, de entender as dificuldades e as aflições que elas vão vir sobre a nossa vida, independente de qualquer coisa. Dificuldades e problemas sempre vão existir, mas nós precisamos ser adorador e não murmurador. Então você tem que entender e aprender. E o terceiro ponto e último ponto que Jesus fala que é necessário para que a gente consiga seguir a Ele verdadeiramente, para que a gente consiga ser um discípulo dele, ele fala que é necessário renunciar a tudo que possui. Nós precisamos ser capazes de renunciar aquilo que Jesus está nos pedindo. Então, aquilo que a gente falou no começo, né? Nós não podemos seguir Jesus de todo jeito. Não tem como. Lá em Tiago ele fala que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como adorar a dois senhores. Então nós precisamos de fazer renúncias sobre a nossa vida. Nós precisamos abandonar muitas vezes nosso desejo, nossos planos em prol dos de Deus. Isso é necessário. Nós precisamos fazer algumas renúncias. O que eu acho interessante é que quando vem um jovem rico conversar com Jesus, aquele cara, ele tinha uma vida invejável por muita gente. A Bíblia fala que quando aquele jovem rico chega para Jesus e Jesus começa a conversar com ele, e Jesus diz, se você quer dar o reino dos céus, começa a obedecer os mandamentos. Começa a obedecer os mandamentos da lei de Moisés. E ele fala que tudo isso ele já fazia. E Jesus não repreende ele porque era verdade. Ele era um cara digno, ele era um cara justo, ele era um cara que obedecia os mandamentos. E a Bíblia fala, e Jesus fala que falta-lhe apenas uma coisa. Veja, velho, quando a gente olha para refletir sobre isso, a profundidade e meditar sobre isso, Jesus está dizendo que só estava faltando uma coisa para aquele cara. E se eu olhar para a minha vida, eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, falta muito mais coisa para a gente melhorar. Na verdade, falta várias e várias coisas que a gente deve e precisa melhorar. E Jesus olhou para aquele cara e disse, só está faltando uma coisa para você. Só está faltando uma coisa.
E quando Jesus diz para ele que é necessário ele voltar a vender tudo o que tem, dar aos pobres, ele fica muito triste e vai embora. Por quê? Porque ele não estava pronto para renunciar àquilo que Deus estava pedindo. E eu pergunto a você, o que é que Deus está pedindo a você nessa manhã? O que é que Jesus, nesse encontro com você nessa manhã, está pedindo a você? E talvez ele está dizendo a você, fulano, só te falta essa coisa. Vai, para de mentir, abandona a mentira, volta e me segue. Abandona o orgulho, abandona a pornografia, abandona a ansiedade, o medo, a depressão. Abandona esses ambientes que você está frequentando. Abandona esse lugar de festa. Abandona a bebida. Abandona o vício. Abandona o adultério. O que é que Deus ele está te pedindo nessa manhã para você abandonar, renunciar e voltar e seguir a Ele? Esse encontro que Jesus marcou com você nessa manhã é justamente porque Ele quer que você seja um seguidor, um discípulo verdadeiro dEle. E Ele deseja que você tenha esse amor diferenciado por Ele. Ele deseja que você suporte as dificuldades por Ele. Mas Ele também deseja que você renuncie àquilo que Ele está te pedindo nessa manhã. E o que é que Ele está te pedindo? Será que são algumas amizades que estão te afastando dEle? Alguns ambientes que você está frequentando? Pare e reflita. O que é que eu preciso abandonar para seguir Jesus? Ele te chama nessa manhã mais uma vez para que você seja um discípulo dele. Amém? Gente, a gente está chegando no final da nossa live. Lembrando que a live vai ficar salva aí no Instagram e depois ela vai entrar no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu vou fazer uma oração final para a gente encerrar e você depois pode compartilhar essa mensagem para outras pessoas, assistir ela do começo se você chegou na metade, para que você seja abençoado, amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela jamais volta vazia, Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor nos dê força, capacidade, discernimento para mudar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Continua nos abençoando, nos dá um dia abençoado, um trabalho abençoado, Senhor, e que a Tua presença nunca falte na nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você. Fica com Deus.